É 5 de maio de 2026. Elon Musk está no palco da fábrica de Giga Berlim. Sem holofotes, sem orquestra, só um motor elétrico pousado numa mesa de aço inoxidável. Parece igual a qualquer outro. Não é. O que a Tesla revelou naquela tarde é aquilo que os especialistas chamam de o santo graal da engenharia automóvel, o motor de indução de fluxo axial que funciona sem qualquer material de terras raras. Nenhum neodímio, nenhum disprósio, nenhum térbio. Zero. E, ainda assim, entrega 340 kW, mais do que o dual motor do Model S Plaid, mais do que qualquer motor elétrico em produção em massa no planeta. Para perceber o tamanho disto, é preciso recuar 3 anos. Em 2023, a Tesla já tinha prometido eliminar por completo o uso de terras raras no seu próximo motor. Ninguém acreditou. A Bloomberg chamou-lhe tecnicamente inviável. A Wood Mackenzie disse não existirem alternativas viáveis ao neodímio para motores de alta performance. A Tesla acaba de lhes provar o contrário. E este não é um protótipo de laboratório nem uma promessa para 2030. Já está a ser produzido em Giga Xangai, já está a ser montado em veículos de teste, e Musk garante que os primeiros carros chegam ao mercado no primeiro trimestre de 2027, menos de um ano a partir de agora. Pensa no que isto significa para a cadeia de abastecimento global. O preço do neodímio subiu 400% entre 2020 e 2024. A China controla 92% da produção mundial de terras raras. Cada motor elétrico normal precisa de cerca de 1,5 kg de ímãs de terras raras. Multiplica isso pelos 14 milhões de carros elétricos vendidos em 2025. A Tesla acabou de cortar essa dependência com uma tesoura. Mas há um motivo científico que tornava esta ideia quase impossível. Um motivo que explica por que razão, durante décadas, nenhum fabricante conseguiu fazer o que a Tesla acaba de fazer. E é aí que a história fica realmente interessante, porque o que vem a seguir não é magia, é física pura, e está prestes a mudar tudo o que sabe sobre carros elétricos. A corrida para eliminar a dependência das terras raras não começou em maio de 2026. Começou muito antes, e a Tesla tem jogado este jogo há anos. Uma corrida que começou há anos. Em 2017, a Tesla fez uma mudança silenciosa, trocou os motores de indução, sem ímãs permanentes, por motores de ímãs permanentes com terras raras. Precisavam de mais potência, mais eficiência, mais aceleração. E funcionou. O Model 3 chegou a picos de eficiência de cerca de 98% em condições ideais. Mas havia um preço escondido: neodímio, disprósio e térbio, os 3 elementos que dão aos ímãs permanentes a sua potência absurda. E a Tesla, como quase toda a indústria, ficou refém deles. Em 2024, a China controlava 69% da mineração mundial de terras raras, 90% do refino global e 94% da produção de ímãs sinterizados, exatamente os usados em motores elétricos. Tem apenas 35% das reservas mundiais, mas quase todo o processamento. A influência não vem de ter os minerais, vem de saber o que fazer com eles. E isso é uma arma. Em abril de 2025, a China impôs controlos à exportação de 7 elementos de terras raras pesadas, e a produção europeia e norte-americana foi forçada a cortar. Em outubro de 2025, alargou as regras. Qualquer produto estrangeiro com 0,1% ou mais de terras raras chinesas, mesmo fabricado fora da China, passou a estar sujeito a controlo. Os preços fora da China dispararam 6 vezes. Cada veículo elétrico ficou cerca de $500 mais caro só em materiais, e as taxas de aprovação para empresas europeias caíram abaixo dos 25%. A Tesla, nesse momento, produzia milhões de carros dependentes desses materiais. Qualquer perturbação na cadeia significava paragem de produção, perda de receita, e o risco de o sonho do carro elétrico para todos colapsar. Então, o que fazes quando a matéria-prima do teu produto mais importante é controlada por um país que pode fechar a torneira a qualquer momento? Trabalhas em silêncio, durante anos. A Tesla já tinha reduzido o uso de terras raras em 25% entre 2017 e 2022. Mas não queriam reduzir, queriam eliminar. E o momento certo chegou a 5 de maio de 2026, na Giga Berlim. A física que ninguém conseguia contornar. O motor de um Tesla Model 3, de um Hyundai Ioniq ou de um Ford Mustang Mach-E usa ímãs de neodímio ferro-boro, NED, os mais potentes do mundo, com cerca de 35 MGOE de força magnética.
Os eletrões desemparelhados nas orbitais 4f dos elementos de terras raras aumentam a anisotropia magnética, alinhando os momentos magnéticos dos átomos e dando aos ímãs a sua coercividade, a capacidade de permanecerem magnetizados mesmo sob condições extremas. Por isso, mais de 90% dos motores de tração automóvel usam NED. A alternativa é a ferrite, um óxido de ferro cerâmico, barato, abundante, sem terras raras, mas cerca de 10 vezes mais fraco, com apenas 4 mGoE. Substituir neodímio por ferrite no mesmo motor implica torná-lo muito maior, muito mais pesado, muito mais fraco, ou uma mistura das três coisas. Estudos mostram que é possível chegar perto. A Proterial, antiga Hitachi Metals, demonstrou um motor de ferrite com a mesma potência de um motor NED, mas 30% mais pesado. Noutra simulação, igualaram peso e potência à custa de uma velocidade de rotação máxima 50% superior, o que significa menos binário a baixas rotações, exatamente o que dá a aceleração instantânea que todos adoram nos elétricos. Um estudo de 2014, Navarro et al., concluiu ainda que, apesar do menor impacto ambiental da ferrite por quilo, o motor NED, por ser mais leve, acaba por ter impacto ambiental total inferior em todas as categorias. É este o dilema. A Tesla quer um motor que use apenas ferrite e que tenha o mesmo desempenho de um motor com terras raras. A Tesla, portanto, não estava só a trocar um material por outro. Estava a redesenhar o motor do zero para compensar a fraqueza da ferrite, e a fazê-lo sem sacrificar a autonomia nem a aceleração que definem a marca. Um motor com quase 200 anos. A solução da Tesla recorre a um tipo de motor inventado em 1838, mais de 50 anos antes do motor de indução de Nikola Tesla, e que ninguém conseguia domar. O motor de relutância variável comutado, que a Tesla batizou de PMSRM, Permanent Magnet Switch de Reluctance Motor. Em vez de ímãs no rotor, o rotor é apenas um bloco de aço. O campo magnético é criado no estator. Quando as bobinas ligam e desligam numa sequência precisa, o rotor de aço é puxado para a posição de menor relutância, a posição onde o campo magnético encontra menos resistência, como se estivesse a ser arrastado por ele. É um motor simples, robusto e barato de produzir, com eficiência comparável à dos melhores motores de ímãs permanentes. O problema histórico era o torque Ripley, a potência saía aos solavancos, numa aceleração irregular, impossível de usar num carro moderno. A Tesla resolveu isso, aparentemente incorporando pequenos ímãs no estator para suavizar a curva de binário. Espera, mas não era suposto eliminar por completo as terras raras? É aqui que a história se complica, e é por isso que a Tesla ainda não revelou todos os detalhes do seu motor. Não se sabe se esses ímãs ainda contêm terras raras, nem em que quantidade. É essa incerteza que a indústria e os investidores continuam a tentar desvendar. Será a fórmula mágica de um motor verdadeiramente livre de terras raras, ou apenas uma meia medida que ainda depende dos mesmos materiais que a Tesla prometeu eliminar? É essa pergunta que vai determinar se a Tesla vai dominar a próxima década, ou ficar para trás. Dentro do motor, ferrite e engenharia total. No Investor Day de 1º de março de 2023, o diretor de engenharia de Powertrain Colin Campbell descreveu o motor como de ímãs permanentes sem terras raras, com a ferrite como a aposta mais provável para substituir o neodímio. Nos motores convencionais, os ímãs ficam no rotor. A Tesla combina a arquitetura PMSRM, relutância variável mais ímãs permanentes que suavizam o torque Ripley, desde o Model 3 de 2018, só que agora com ferrite em vez de neodímio. O problema do peso, até 30% a mais, segundo a Proterial, a Tesla compensa com integração total. Em vez de adaptar o motor existente, redesenhou do zero junto com toda a arquitetura elétrica de baixa voltagem. A frota está a migrar para 48 volts, começando pelo Cybertruck, o que reduz a corrente necessária e permite cabos mais finos, leves e baratos. A Tesla afirma já ter conseguido, com o novo sistema de acionamento, 20% menos peso e 75% menos volume face aos sistemas tradicionais, e uma redução de custos de $1.000 por unidade. Cada peça do puzzle foi otimizada, motor, sistema elétrico, bateria, para compensar a perda de desempenho da ferrite. Nada disto é acaso, é a vantagem que a Tesla tem sobre a concorrência, não está a tentar adaptar o motor já existente, está a redesenhar o carro inteiro à volta do problema. O tamanho real do impacto. Em 2022, a Tesla representava cerca de 2 a 3% do consumo global de ímãs de NED. Os motores de tração de veículos de passageiros, no total, representavam 12%. Os números por si só parecem modestos.
Mas a Tesla não é só um fabricante de carros, é uma referência. Quando muda, a indústria segue. E a indústria está a assistir em tempo real, com os fabricantes europeus a tentar desesperadamente reduzir a dependência das terras raras chinesas depois dos controlos de exportação de outubro de 2025. Uma tese da Universidade Politécnica da Califórnia, publicada em maio de 2025, mostrou que o motor de ferrite com arquitetura híbrida pode atingir 78% do binário de um motor de neodímio, com ripple comparável e velocidade de base quase idêntica, 3.900 rotações por minuto vs 4.100 rotações por minuto. Reduzindo o custo dos ímãs de 1.774 para $66, uma queda superior a 96%. O peso fica só ligeiramente inferior ao do motor de neodímio, e o número de ímãs é maior. A Tesla está a jogar esse jogo de equilíbrio, compensando a ferrite com a arquitetura de 48 volts. E não está sozinha. A alemã Deep Drive revelou em setembro de 2025 um Model 3 modificado com motores nas rodas que usam 80% menos ferro e 50% menos ímãs, sem terras raras, consumindo 20% menos energia e ganhando a mesma percentagem em autonomia. 8 dos 10 maiores fabricantes mundiais já testaram a tecnologia. Com a sua integração total de hardware e software, a Tesla pode ter chegado à fórmula que a Proterial, a Deep Drive e outros concorrentes ainda não encontraram. Mas isso não significa que a batalha esteja ganha. O pormenor que quase ninguém discute. A Tesla anunciou o motor sem terras raras em 2023. Prometeu produção em 2026. Estamos em agosto de 2026, e a Tesla ainda não confirmou uma data de produção em massa para este motor. 3 anos depois do anúncio, continua sem existir um único Tesla no mercado com esta tecnologia. Entretanto, a China respondeu com força. Em outubro de 2025, impôs o maior conjunto de controlos à exportação de terras raras de sempre, não só minerais, mas toda a cadeia, equipamento de mineração, tecnologia de processamento, materiais magnéticos, reciclagem. E estendeu o controle a produtos fabricados fora do país. Qualquer item com 0,1% ou mais de terras raras chinesas, mesmo produzido na Alemanha ou nos Estados Unidos, ficou sujeito a licenciamento chinês. Em novembro de 2025, porém, a China suspendeu essa expansão durante um ano, como parte de uma trégua comercial mais ampla com os Estados Unidos. Os controlos estão pausados, não eliminados, e a corrida por alternativas não abrandou. Acelerou. E a Tesla está a ser ultrapassada. A Deep Drive já afirma estar pronta para produção em série e já assinou acordos de fornecimento. A startup indiana Vimag Labs obteve recentemente a sua 5ª patente para o motor síncrono de ímã virtual, que usa software e eletrônica de potência para gerar o campo magnético em vez de ímãs permanentes. A GM e a Stellantis investem na Niron Magnetics, que desenvolve ímãs de nitreto de ferro. A Honda financiou a Enedin, especializada em motores de relutância variável. Toda a indústria corre na mesma direção. A Tesla não está à frente, está no meio do pelotão. Prometeu ser a primeira a resolver um problema que a física dizia impossível, mas o silêncio em torno da data de produção em massa é, ele próprio, uma resposta. Ou o motor ainda não está pronto para a escala que a Tesla precisa, ou há mais terras raras escondidas na fórmula do que a empresa está disposta a admitir. O que isto significa? Significa que o preço dos carros elétricos vai cair. A ferrite custa 96% menos que o neodímio. Significa mais autonomia. A Deep Drive já o demonstrou. Significa menos dependência da China, mas não o seu fim. O futuro do carro elétrico vai ser mais barato, mais leve, mais eficiente. E vai acontecer mais depressa do que imaginas, porque a tecnologia já existe, a indústria já está a produzir, e os primeiros motores sem terras raras estão a chegar às estradas em 2026 e 2027. A Tesla prometeu. A Deep Drive mostrou. A indústria está a transformar-se. E tu estás a ver tudo isto acontecer em tempo real.